Olá, mulheres que florescem, tudo bem com vocês? Um dia abençoado para todas vocês, mulheres, vocês que têm sonhos, vocês que têm projetos, que vocês não se esqueçam do Deus poderoso que pode realizar tudo na vida de vocês. Simplesmente por obedecer, obedecer aos seus comandos, obedecer à sua voz, acreditar, confiar que Ele pode fazer o impossível na vida de vocês. Eu estou em um momento aqui em família, um lugar muito lindo, aniversário da minha mãezinha querida, e tivemos essa oportunidade, né, de estarmos aqui para agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concede para ela e por nos permitir ter esse momento em família, que às vezes é difícil e às vezes pode ser raro. A gente pode dizer que momentos em família é algo maravilhoso, mas raro nos dias de hoje. Né? Muitas famílias inimigas, né? Umas das outras, filhos que não respeitam o pai. Eu cresci numa época em que a gente não podia nem passar, né, no meio. Se um pai e uma mãe, o pai ou a mãe estivesse ali conversando com uma visita, com um conhecido, alguém da família, a gente tinha aquele respeito que bastava a nossa mãe olhar para a gente e a gente tinha que ter, né, aquele respeito de saber que a gente não podia passar ali no meio, de ter aquele momento ali que ela estava conversando e se a gente encostasse, ó, o couro comia, né? E assim, eu falo que honrar a Deus, obedecer a Deus, é como nesses tempos, né? De que servir a Deus é com respeito, é com amor, é com carinho, é com zelo. Não é fácil, não é fácil você obedecer à voz de Deus, obedecer o comando de Deus, porque parece ser uma coisa tão simples. Ah, é só ouvir, é só obedecer. Só que Deus, ele não nos pede coisas simples, né? Deus, ele não nos coloca em situações simples. Às vezes parece simples, mas sempre vai ser algo que vai nos confrontar. Sempre é algo que vai, às vezes, bater de frente com como que eu posso dizer? Ou com a nossa ideologia, ou com algo respeito a transformar o nosso caráter, ou com algo respeito a mostrar um milagre, ou vai ser algo referente a, como que eu posso falar, mudança de comportamento, né? Ou ele vai trazer um novo ministério para você. Deus, ele traz situações de confronto. Eu falo porque eu venho passando, né, alguns momentos assim de confronto mesmo comigo, com a minha carne, com as minhas vontades, né? Deus colocou algo assim inusitado no meu coração, no qual eu não estava nem esperando, mas eu sei que Deus tem um propósito, né? Em meio a essa questão, Deus tem um propósito. E assim, é simples, é algo simples, mas aos meus olhos eu tô vendo dificuldade, porque o ser humano é assim, a gente vê dificuldade no que, às vezes até no que não tem, né? E eu vejo assim um pouco de dificuldade com relação a isso, porque para mim eu tô sentindo um bloqueio, mas eu ainda estou esperando mais uma confirmação do Senhor e diante dessa confirmação eu vou enfrentar. Vai ser difícil, mas eu vou enfrentar todas as fases da minha vida para conquistar alguma coisa, né? Com Deus. Sempre foi um confronto. Todas as minhas mudanças de ciclo, né? Mudança de ciclo, mudança de ambiente, mudança de capacidade, de trabalho, de enfrentar qualquer tipo de situação que Deus esteja querendo mudar na minha vida, ou trazer, ou transformar, vem com muito confronto. Vem com muito confronto. E eu tenho que estar sempre em oração, em jejum, entendeu? No meu namoro foi dessa forma, no meu noivado foi dessa forma, no meu casamento foi dessa forma,
né? Até o meu vestido de noiva, eu fui em jejum. Enquanto eu não achei o meu vestido, e não foi questão de dizer, eu fui lá e vesti vários e vários. Não, eu experimentei 3. Eu experimentei 3 vestidos, fiquei na dúvida de 2 e o Espírito Santo me revelou qual era o meu vestido. E foi um vestido assim excepcional. O preço surreal e muitas pessoas acharam que foi um vestido de milhões, né? Mas é assim que Deus faz. Deus, ele traz o extraordinário, né? Esse passeio foi uma coisa programada assim em cima da hora. E eu em oração, e eu disse, Deus vai na nossa frente, vai nos guardando, porque o bom é quando você primeiro ora e recebe o sim de Deus. E eu não tinha recebido um sim de Deus, mas eu continuei oração e vim tranquila, vim em paz, recebi o sim do Senhor e ainda teve confronto. Teve um confronto, porque o inimigo ele quer se levantar. O inimigo ele quer se levantar, ele não quer ver famílias em paz, né? Ele não quer ver famílias em paz, ele faz de tudo para destruir, derrubar as famílias. E comigo não foi diferente, né? No começo da viagem, o inimigo quis se levantar, mas ele caiu por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui em um passeio em família, um passeio maravilhoso, alegre. Já fomos em vários lugares e agora nós estamos aqui finalizando o nosso dia, né? Ainda é de manhã, já terminamos agora de tomar café e a gente vai agora tomar um banho de piscina. Mais tarde a gente vai sair para almoçar. E assim, Deus prepara um dia, 2 dias. Foram 2 dias maravilhosos, 2 dias excepcionais. E eu senti em todo momento a presença de Deus, porque Deus é maravilhoso. E grandes são os planos do Senhor na minha vida, como foi profetizado várias vezes. Mas às vezes a gente fica. Mamãe tá gravando. Hã? Pode. Mas às vezes a gente fica. A gente tem dúvidas, o ser humano tem dúvidas, né? Não dúvida do poder de Deus, eu nunca tive dúvidas do poder de Deus. Mas a minha dúvida era com relação a mim mesma. Porque todas as vezes que você tiver dúvidas, às vezes a sua dúvida não é de Deus, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, ele pode qualquer coisa. O impossível está nas mãos dele, mas o possível está nas nossas mãos. E diante disso eu falo para você, mulher vitoriosa, mulher guerreira, mulher que tem um chamado do Senhor. É difícil, eu vou falar para você, é difícil, principalmente quando você tem confronto com você mesmo, né? Porque o meu maior confronto às vezes é comigo mesma, né? Porque Deus, ele vai nos capacitando e às vezes a gente quer já estar capacitada, eu tenho que estar preparada para o que Deus quer para mim, eu tenho que já estar pronta. E não é assim, não vai ser assim, você não vai estar pronta. Ou você se arrisca sabendo que verdadeiramente é a voz do Senhor que está por trás desse comando, porque o inimigo também, ele tem suas setas, ele lança as suas setas e a gente tem que discernir o que realmente é de Deus, o que realmente é da nossa carne, né? E sempre vai ter confronto, mas a vitória é certa também. A vitória é certa também, porque Deus, ele todo o tempo ele tem mostrado que ele é conosco quando a gente obedece a sua voz, quando a gente obedece o seu comando, né? Ele fala, filha, não é hora, não é hora. Filha, tá na hora, tá na hora. Foi assim na construção da minha casa, foi assim com a minha filha, né? Todos falaram que eu não tinha capacidade de ter filho agora por causa da diabetes, né? Eu tive também um momento muito difícil. Depois eu vou dar um testemunho para vocês, né? Com relação a como eu descobri que estava com diabetes, como foi, né? Como eu entrei em coma, como foi a minha família receber a notícia de que eu não iria sobreviver, né?
e vários procedimentos que eu passei. Mas Deus é tão maravilhoso porque eu vejo Deus nos mínimos detalhes. Em várias ações minhas, em várias atitudes que acontecem à minha volta, eu vejo o mover de Deus. Eu vejo as promessas de Deus. Eu vejo a mão do Senhor. O ser humano não compreende. Às vezes a gente precisa se afastar. Às vezes a gente precisa ter aquele momento mesmo de lapidação e as pessoas não compreendem. As pessoas às vezes pensam, você está afastado de Deus, você não é mais serva do Senhor, porque você não está indo mais na igreja, porque isso, porque aquilo. Gente, são fases do que o crente passa, porque não adianta dizer assim, o crente vai estar em todo o tempo como a onda do mar alta. Não existe essa questão do crente estar em todo o tempo o crente está com Deus. Se enquanto você estiver buscando, enquanto você estiver em oração, enquanto você não desistir o tempo todo, Deus está contigo. Mas sempre vai ter situações de altos e baixos. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Até quando você está sendo confrontada, que parece que é um momento em baixa, de certa forma você também está em alta. Por quê? Porque é ali que é o momento que Deus está trabalhando na sua vida. Ali é o momento que Deus está lapidando. Porque eu estou passando por uma prova. Porque eu só estou nessa luta. Gente, não tem como você estar o tempo todo na prova. Não tem como você estar o tempo todo na luta. Se você está o tempo todo na prova, o tempo todo na luta, você está fazendo alguma coisa de errado. Você não está ouvindo a voz de Deus completamente. Você não está seguindo o direcionamento de Deus. Você já está cansada ou cansado, né? Não tem como. Não tem como você estar debaixo da direção de Deus e em algum momento você não sai dessa prova. Que prova é essa? Né? Então, mulheres vitoriosas, eu falo para vocês, vocês vão passar por um processo, não vai ser fácil esse processo. Agora, tem que discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Daquilo surreal que Deus lhe pedir. Ou às vezes Deus vai lhe pedir algo tão simples, né? E quando você começa a fazer, vai ser aquele vendaval. E às vezes Deus vai lhe pedir algo tão turbulento, tão forte, tão surreal, que no estralar de dedo realizou, né? Realizou. Deus é maravilhoso. Eu amo servir esse Deus. Se fosse para dizer assim, tu tem vontade de voltar para viver, né? Como tu vivia, eu digo jamais. Eu falo não passa pela minha cabeça viver mais a vida que eu vivia. E eu falo para Deus, Senhor, no dia que o Senhor perceber que o meu coração está se inclinando, né? Para as coisas que eu fazia, para as coisas do mundo, para voltar a viver, né, as coisas do mundo. Às vezes eu brinco quando eu estou assim perto das minhas irmãs, da minha família, pessoas mais íntimas que me conheceu e sabe do meu caráter, sabe que ser humano eu sou. Às vezes eu brinco, eu me envolvo ali um pouco na conversa, mas eu volto em si. Eu entendo que é só uma brincadeira. Eu entendo e Deus sabe do meu coração e Deus sabe que eu não tenho mais desejo. Entendeu? A carne até pode estremecer em situações que você viveu no passado, porque o Egito sempre quer bater na porta, mas eu, eu não tenho vontade nenhuma de festa, de bebedeira, namoro à vontade, né? Aquela orgia toda, tudo assim que parecia ser natural, ser normal. Assim, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de perder a comunhão que eu tenho com Deus. Eu não tenho vontade de. Eu não tenho vontade das festas, não tenho saudade, não tenho saudade de nada dessas coisas. Né? Eu lembro assim, eu falo assim, Deus me permitiu viver tudo que eu tivesse que viver para hoje eu servir a Ele. E graças a Deus que o meu tempo no mundo foi curto, porque eu servi no mundo até meus
meus 24 anos, 23 e meio, né? Mas nos meus 24 anos eu conheci a Deus, né, jovem, e hoje eu tô com 37 anos e eu amo servir esse Deus. Eu não me vejo mais vivendo outra vida. A gente pode até enfraquecer, a gente pode até desanimar um pouquinho, mas aí quando Deus vê que a gente tá, né, eu falo com o Senhor, quando eu tiver já desmotivada, Pai, me motiva. Quando eu estiver triste, me alegra. E Deus, Ele faz isso, né? Ele faz isso. Quando a gente pensa que, eu vou chutar o pau da barraca, como as pessoas falam. E Deus vem de forma tão surreal, tão maravilhosa e não deixa a gente chutar o pau da barraca. Ô meninas, foi um prazer falar com vocês. Né? Teremos outros encontros, teremos outros momentos agradáveis para mim estar falando, porque Deus me fez passar por tantas experiências que às vezes eu falei, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Não experiências boas também, experiências ruins também. E tudo Deus tem me ensinado. Às vezes, passar pela prova é ruim, mas passar pela prova também é bom. Porque nós somos lapidados, nós somos moldados, né? O crente que é passado por prova, que é moldado, né? Ele tem que passar pelo fogo, ele tem que passar pelas águas, né? E fácil não é. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ter gozo na tribulação. Tem que ter gozo na tribulação. E é difícil você dizer assim, meu Deus, como é que eu vou ter gozo na tribulação? Eu tô passando uma prova tremenda, tá um sufoco na minha vida e eu vou ter gozo como? É porque você tá na posição, meu amor. É porque você está na posição. Quando você está na posição, o inimigo ele lhe confronta. Quando você está na prova, Deus está lhe lapidando, Deus está lhe moldando, Deus quer mudar o ciclo da sua vida. Deus quer trazer algo de novo. Quando você passa por uma prova, Deus quer te trazer algo novo, só que você tem que ter esse olhar. Porque às vezes Deus vai lhe botar na prova, Deus vai lhe botar em situações, né, de confronto. E aí, como é que você vai reagir? Você vai gritar, você vai murmurar, ou você vai dizer, meu Deus, o que o Senhor quer de mim nessa prova? Porque o propósito é você saber o que Deus quer de mim na prova. Eu passei por uma prova 5 anos da minha vida, eu posso dizer, foram 5 anos e pouco. E agora que eu estou saindo dela, entendeu? E hoje eu venho entender, às vezes você serve a Deus, mas você ainda não está limpo de tudo, você ainda não está livre de tudo. E eu estava passando por situações de maldições familiares, que as coisas não andavam, as coisas não davam certo. Eu procrastinava algumas coisas na minha casa mesmo e tentava me organizar e tentava colocar as coisas no lugar, mas as coisas não iam, não fluíam, né? Por quê? Porque eu não estava entendendo qual era o ciclo que eu estava. Eu estava servindo a Deus, eu estava no propósito de Deus, mas eu ainda tinha algo familiar que eu carregava, que andava comigo. E eu tive que entender o porquê que eu estava naquela situação, o porquê que aquela prova não acabava, né? O porquê que eu não conseguia resolver. E aí veio essa questão, quando eu comecei a orar para Deus quebrar maldições familiares na minha vida, que estava me pedindo de seguir em frente, de progredir, de avançar, de mudar de vida, de mudar de ciclo. As coisas começaram, ó, no estralar de dedos. Os olhos vão se abrindo, só que o inimigo ele faz de tudo para não deixar você ter essa visão. Não deixar você ver coisas do passado que você ainda carrega. Entendeu? E na verdade Deus quer nos livrar dessas imundícies. Deus quer nos livrar dessas situações. Entendeu? Deus abençoe sua vida. Deus guarde a sua família. Eu profetizo mudança de vida. Eu profetizo mudança de ciclo, transformação, renovo de Deus. Entendeu? Renovo de Deus na sua vida, na sua mente, no seu corpo.
em todas as áreas da sua vida, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida social. Eu profetizo ordem, 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 porque Deus está me trazendo ordem para minha vida, para minha casa, e não é fácil, mas a gente consegue. Tá bem, amadas? Deus abençoe vocês, mulheres que florescem, mulheres vitoriosas, mulheres guerreiras, mulheres que não desistem, mulheres que não abaixam a cabeça, mulheres que servem ao Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que está em todo o tempo conosco, guerreando em nosso favor, pelejando as nossas batalhas. Deus é contigo. Deus é contigo. Não temas regras humanas. Não temas servir as vontades do homem. Tema a Deus, tema servir a Deus. Busque o propósito de Deus na sua vida. Entre em oração, em jejum, para ouvir a voz de Deus, o que Deus quer com você aqui nessa terra. O inimigo abriu minha cova. O inimigo quis ceifar minha vida. Mas Deus falou, filho, eu ainda tenho um propósito na tua vida. Eu procrastinei muitas vezes esse propósito. Mas Jesus está voltando. Não é tempo, mulher, não é tempo de você ficar olhando para o vento. Não é tempo de você ficar olhando para as tempestades. Pedro, quando estava andando sobre as águas, Pedro só se afundou porque ele começou a olhar para as tempestades. As tempestades, ela se refere a situações, problemas, dificuldades, né? Desejo de não seguir em frente, de desistir. Não desista, não desista. Quanto maior é a sua luta, maior também é a sua vitória. É um clichê essa frase, mas ela é verdadeiríssima. Ela é verdadeiríssima. Viu? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Eu amo vocês e Deus me chamou a um novo ciclo na minha vida. Deus me chamou para eu ajudar vocês, mulheres. Ele me ajuda, ele transforma a minha vida, ele vai colocando a minha vida em ordem. E eu trago, né, ânimo para vocês, através do poder de Deus, porque eu não posso nada. Eu procrastinei tantas vezes. Vim aqui, como iniciar esse ministério, falar com vocês sobre isso. Eu procrastinei porque muitas vezes eu achei que era da minha carne. E Deus sempre me cobrando, Deus sempre falando comigo. Mas chega um tempo que não tem mais para como você correr. Você não corre de Deus, você não tem como correr de Deus. Você não tem como correr dos propósitos de Deus. Ou vai, preparado ou não, vai. Vai nessa tua força. E eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu estarei contigo. Desde que nós estejamos dentro da vontade de Deus. Ele está conosco. Mas tem que ter oração, mulher. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter palavra. Sem oração, sem jejum e sem palavra, são meras vontades da carne do homem. Não tem poder de Deus. Não tem presença de Deus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. O Senhor é com vocês. O Senhor é conosco. Jesus não morreu em vão. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Foi por cada uma de nós, né? Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu choro, eu não sei qual é o milagre que você quer, eu não sei qual é a busca, qual é a presença de Deus que você quer. Mas tem os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz. E se tem esses frutos, significa que nós temos todos eles. Só temos que lapidar e buscar. Seja amorosa, seja carinhosa, respeite as pessoas, né?
Olhe para as vidas com mais amor, com mais carinho. Respeite o problema de cada um. Respeite a situação de cada um. Respeite a alegria de cada um. Em vez de você ter inveja, você pode desejar sim ser, oh, meu Deus, eu queria ser tão alegre como aquela pessoa é, mas desde que aquela alegria dela seja saudável. Porque tem alegria que é só passageira, tá dando risada ali, parece que tá naquela alegria imensa e vive uma vida que só pela misericórdia de Deus, né? Então, tenha sabedoria, até de olhar para as pessoas. Às vezes você tem inveja do carro que aquela pessoa tem inveja da casa que aquela pessoa tem. Só que você não sabe qual foi a prova que ela passou para ter, qual foi a luta que ela passou para ter, ou se foi de forma legal, se foi de forma ilegal, né? Tudo isso tem que ser pesado na balança. Então, olhe para a sua vida, veja como está a sua vida, peça mudança na sua vida. Essa mudança na sua vida, Deus muda a minha vida, muda a minha história, né? O que é que eu posso fazer, Senhor, que te agrada para que o Senhor toque em mim, toque na minha vida, toque no meu coração, toque na minha família. Aí eu falo para Deus, Deus me dá 0,01% do amor que o Senhor tem pelas pessoas, do amor que o Senhor tem pelas pessoas, porque Deus, Ele ama as pessoas imensamente. Deus, Ele ama as pessoas imensamente, é um amor tão incondicional que Ele deu seu bem maior, Ele deu seu bem maior, a sua preciosidade maior, porque quem tem filho sabe, ninguém tem coragem de sacrificar o seu filho, se faz, assim, eu falo um exemplo assim, um ser humano na terra, que diz assim, eu vou sacrificar meu filho, que tem sacrifício de filhos para os deuses, mas são para demônios, isso não é amor. E Jesus não. Deus sacrificou seu filho Jesus por amor à humanidade. Ele sabia que Jesus ia retornar? Ele sabia. Mas mesmo assim, ele deixou Jesus se sacrificar. Ele sabia que Jesus ia voltar e Jesus não... Mas Jesus passou por dor, gente. Ele não veio como espírito, não. Ele não veio como alma penada, não. Ele não veio como uma coisa qualquer, não. Ele veio como ser humano, igual a mim, igual a você. Ele tinha poder? Tinha, mas ele só usou o poder para curar, para abençoar, para curar, para libertar. O poder dele não foi usado como uma mágica, não, para se dar bem, para ostentar, não. Entendeu? Até o poder de Jesus, quando foi usado na terra, foi para o próximo. Foi para o próximo. Eu não consigo, meninas, me despedir de vocês. Deus fala comigo assim de uma forma tão especial, tão forte. Ele vai trazendo à minha mente situações, coisas, porque eu não programei essa mensagem para vocês. Eu simplesmente começo a gravar e Deus começa a falar através dos meus lábios, através da minha boca. Tá todo mundo ali tomando banho de piscina. E eu tava gravando aqui só a paisagem. E de repente eu comecei a falar com vocês e Deus foi colocando essa mensagem no meu coração. Deus foi trazendo essa mensagem no meu coração. Parecia que não ia fluir, parecendo que eu estava simplesmente falando qualquer coisa, mas eu estou aqui. A glória do Senhor Jesus, porque eu sei que alguém está ouvindo essa mensagem e alguém vai se identificar com essa mensagem. Viu? Um beijo, fique com Deus. Agora eu vou me despedir. Deus está encerrando a minha fala nesse momento. Ai, meu Pai. Eu sinto quando o Espírito ele sai de mim. Sai assim, como é que eu vou dizer? Eu sinto quando o Espírito Santo ele está me usando a minha boca. E eu sinto quando ele já não está mais usando os meus lábios. Porque o meu corpo ele fica mais pesado, né? E eu já sinto que ele está do meu lado. Eu já não sinto mais que ele está em mim. E no sentido, né? Eu sinto que ele já está assim, tipo, do meu lado. Filha, já deu, é o momento. É tão impressionante as coisas de Deus. Mas é maravilhoso também as coisas de Deus. Eu amo vocês, mulheres. Eu amo vocês, mulheres guerreiras, mulheres que florescem, mulheres que não desistem, mulheres que não olham para o vento. E mulheres que às vezes até olham para o vento, mas voltar para os trilhos. Mulheres que podem até olhar para a direita ou para a esquerda, mas volta para os trilhos, não perde a unção, não perde a bênção, não perde a graça.
não deixa se esmorecer, não deixa se desanimar, né? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Fiquem com Deus. Deus é com cada uma de vocês. Me sigam, curtam, compartilham com outras mulheres que querem vencer, que querem ser vitoriosas, que querem ouvir a voz de Deus, que querem ser usadas pelo Espírito de Deus. O Espírito ainda usa, Deus ainda cura, Deus ainda levanta paralítico. Deus ainda é o Deus do impossível. Ainda que o ser humano queira camuflar o poder de Deus, não tem como. Não tem como. Um beijo.